Cada dia que passa, fica mais nítido que o judiciário não quer julgar a reintegração de um servidor público e ele não quer julgar o PAD de um servidor público. Eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos. Hoje a gente vai conversar de novo sobre o processo administrativo disciplinar. Há mais ou menos um ano atrás, nós fizemos um vídeo comentando sobre a súmula 665 da STJ. Provavelmente a dos últimos anos a principal súmula envolvendo o processo administrativo disciplinar. Ela é muito importante porque ela entregou balizas mais certeiras, já afastando um pouco a atividade jurisdicional em cima do PAD e colocando ela como uma exceção para casos muito graves. Se você quer entender um pouco mais sobre a súmula 665, recomendo você assistir o nosso vídeo que saiu no ano passado, que foi focado nessa súmula. Mas o que é interessante? Recentemente, de novo, ou seja, há menos de um ano depois da publicação dessa súmula, saiu uma outra súmula envolvendo o processo administrativo disciplinar, súmula do STJ. E daí a gente iniciou uma pesquisa aqui no escritório para a gente identificar, falou, poxa, por que está saindo tanta súmula sobre PAD? E é mais interessante do que a gente imaginou. Foi possível visualizar que, pelo menos a cada ano, o STJ tem publicado uma súmula envolvendo o processo administrativo disciplinar. Eventualmente, quando a gente está fazendo as defesas, atuando no PAD, o advogado não percebe esse movimento do judiciário, mas me parece um movimento muito nítido do STJ em cada vez mais regulamentar o PAD para afastar a atividade jurisdicional dele. Então, vamos ver aqui a tela. Estou colocando para vocês aí na tela. Esse site é o do STJ, são as súmulas focadas em direito administrativo. E daí quando a gente coloca um Ctrl F aqui na tela, a gente consegue digitar a palavra disciplinar, a gente vê quais súmulas têm relação com o processo administrativo disciplinar. Então lá atrás a gente tem a 635, que fala sobre prescrição. A gente tem a súmula 641, que ela é bem curtinha, mas é muito importante. Ela fala o seguinte: a portaria de instauração de PAD prescinde de exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Honestamente, eu acho essa súmula um absurdo, mas não é o tema do vídeo. Talvez a gente possa conversar sobre isso depois. Mas, enfim, ela existe, súmula 641. Depois a gente teve a súmula 650, já no ano de 2021. 650 falando que a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses do 132 da 8.112. Depois a gente teve a 665 no ano de 2023, que foi objeto do vídeo que a gente fez. É uma súmula muito importante mesmo. Hoje, se o advogado atua com o PAD de servidor público, é muito importante ele conhecer a súmula 665. Se você tem um advogado que está atuando no seu PAD ou pretende atuar, pergunta se ele conhece essa súmula, porque isso é muito importante, é imprescindível. E agora, em setembro de 2024, saiu a súmula 672. A 672 tem um texto bem curto também. Ela fala o seguinte: a alteração da capitulação legal da conduta do servidor, por si só, não enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar. E perceba que foi uma decisão contra o servidor público, quando você para pensar na instrução, no rito do procedimento administrativo disciplinar. A 672 não é favorável ao servidor público, pelo contrário, ela dá razão àquelas comissões de PAD, as CPADs, que eventualmente alteram essa capitulação legal durante o processo administrativo, muitas vezes de modo que prejudica o servidor público. Afinal, ações no judiciário, quando vão discutir PAD, elas são movimentadas pelo servidor público em regra, justamente visando, normalmente, a reintegração desse servidor ao serviço público devido a uma ilegalidade cometida no processo administrativo disciplinar. Diante desse contexto, é importante a gente mencionar um cenário que existia no Brasil durante muito tempo envolvendo o processo administrativo disciplinar e advogados que não são focados na atuação de servidores públicos ou advogados muito novos não conhecem esse cenário. Mas vamos tentar buscar um pouco do histórico do processo administrativo disciplinar. Quando a gente vai buscar o histórico do processo administrativo disciplinar, nós tínhamos uma prática de processo administrativo disciplinar muito rasa pela administração pública. Tanto que, conforme eu mencionei anteriormente, as súmulas que eu estou mostrando envolvendo o direito administrativo disciplinar, o processo administrativo disciplinar do STJ, são súmulas que começaram a surgir em 2019. São bem recentes, 5 anos atrás. Mas imagina como era o cenário do PAD há 10, 15 anos atrás. Normalmente, a administração pública não tinha uma qualificação. Os servidores que estavam nas CPADs, nas comissões de PADs, eles não tinham uma educação muito formalizada envolvendo processo administrativo disciplinar. Isso era a regra na maioria dos entes federativos. Então isso não acontecia só no âmbito de um município pequeno, mas também em âmbito estadual, eventualmente até federal, porque esses servidores não tinham essa formação focada em PAD. O STJ também não tinha uma quantidade de súmulas que tem hoje, ou seja, um conteúdo simulado para esclarecer
várias discussões sobre o processo administrativo disciplinar. Significa que antigamente a atuação dos advogados ela era muito focada no procedimento do PAD. Como assim, Jorge? Bom, ao invés de eu me ater aos fatos e tentar rebater o que aconteceu envolvendo o servidor público, muitos advogados utilizavam técnicas envolvendo nulidades do PAD, nulidades no processo administrativo ou, eventualmente, aplicação da prescrição nesses processos administrativos. Perceba que é uma defesa mais indireta, é uma defesa focada no procedimento e não nos fatos em si, não é uma defesa direta de mérito. Então isso fazia com que as reintegrações no judiciário acontecessem justamente pela nulidade que surgia no processo administrativo disciplinar. O fato é que nos últimos anos a administração pública se qualificou muito em PAD. Principalmente as controladorias estão emitindo constantemente manuais de instrução, manuais envolvendo o processo administrativo disciplinar, para orientar os servidores no momento da decisão, da elaboração de relatório, da instrução desses processos administrativos disciplinares. Como consequência, a gente percebe que na administração estadual e principalmente na federal tem sido cada vez mais difícil gerar nulidade de um PAD, porque as nulidades estão sendo sanadas ou estão sendo sanáveis, segundo a interpretação do STJ, e de diversas maneiras. Consequentemente, aquela atuação antiga de buscar nulidade a todo custo, vamos aqui pegar no detalhe e tal, não está acontecendo da mesma forma que acontecia antes. Ou acontece justamente naqueles entes menores, que têm uma estrutura menor, por exemplo, municípios muito pequenos, municípios que às vezes não têm um processo administrativo informatizado. É nesses municípios que eventualmente você consegue uma estratégia de defesa focada no procedimento do PAD, não exatamente no mérito. Então hoje, no nosso entendimento, principalmente a partir do contexto em que essas súmulas estão sendo publicadas, a gente entende que a defesa administrativa de um PAD ela tem que ser focada cada vez mais em argumentos de mérito, de fato. Ou seja, cada vez mais você tem que explorar elementos do processo, você tem que apreciar documentos do processo, documentos envolvendo a autoria, a existência, a materialidade do fato que está sendo imputado para o servidor público. De certa forma, o trabalho parece que ficou um pouco mais simples do ponto de vista jurídico, mas isso traz outros elementos de defesa. Consequentemente, hoje é muito mais temerário o servidor público tentar se defender sozinho para chegar depois e levar o processo que deu ruim, ou seja, o processo que ele foi demitido ou que ele foi punido para um advogado e falar, ó, doutor, vê se dá para anular alguma coisa. Porque a parte essencial do PAD hoje é o mérito administrativo, é a matéria de fato que está sendo discutida no processo, naquele momento. Consequentemente, se você quer ter a melhor defesa, eu vejo que uma defesa técnica é quase que imprescindível dependendo da gravidade da acusação que o servidor público sofre. Porque é justamente naquele momento em que o advogado vai ter a oportunidade de defender o servidor público. Se o servidor público continuar, às vezes, com essa cultura de antigamente, de esperar vir a punição, levar esse processo para o advogado olhar e falar, não, isso aqui dá para anular, isso aqui gera nulidade, vamos lá para o judiciário. Não nos parece a melhor prática, o melhor caminho atualmente. De qualquer forma, o servidor público, graças ao que a STF já decidiu e sumulou, pode defender-se sozinho, ele não precisa de um advogado. Entretanto, o servidor público agora precisa estar melhor instruído para uma defesa em PAD, para se defender dos fatos, usar técnicas, apuração de prova, elementos de instrução que convençam efetivamente a CEPAD, a comissão do PAD, de que ele é inocente ou de que não há elemento suficiente de autoria, de materialidade daquele fato. Justamente baseado nesse cenário que a gente está disponibilizando lá na área de membros do canal, um vídeo simples explicando como seria uma defesa direta em PAD, envolvendo mérito administrativo. É a área de membros voltada para profissional jurídico, e profissional jurídico, nesse caso, não só o advogado, mas às vezes o servidor público que precisa se defender de um PAD, não tem condições de contratar um advogado, ou não quer investir um valor alto, um valor caro para um advogado defendê-lo, ele precisa se qualificar, ele precisa entender elementos de defesa que têm que ser aplicados nesse PAD, nesse processo administrativo. Então a gente liberou um vídeo simples, com técnicas simples que podem te ajudar a se salvar de um processo administrativo disciplinar, principalmente focado em elementos de autoria, materialidade. A gente cita alguns exemplos práticos que já foram vividos no escritório. A ideia é poder amparar o servidor público que está sendo acusado injustamente ou, eventualmente, um advogado que não tem tanta experiência com PAD, mas que quer aprender a atuar nessa área e focar a defesa no mérito administrativo. E cada vez fica mais claro, o mérito administrativo vai prevalecer no PAD. Então, vamos buscar rebater ele, enfrentar esse mérito o quanto antes e não deixar para, eventualmente, tentar essas nulidades no judiciário. É o que o STJ está passando para a gente de mensagem através dessas súmulas. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, apoie nosso projeto do canal, considere se inscrever e acompanhe nosso trabalho nas outras redes sociais. O vídeo de hoje era esse. Um abraço.